Bom dia, alunos do sexto ano. Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós continuaremos a estudar os conteúdos de língua portuguesa. Na aula de hoje, nós veremos algumas coisas relacionadas à questão do som de S. Vamos lá, então? Primeiramente, é importante que vocês dominem alguns conceitos essenciais para que a gente possa dar continuidade a este conteúdo. O primeiro conceito é o conceito de ortografia. Sempre que vocês ouvirem falar a palavra ortografia, vocês precisam compreender que ela está se referindo à escrita correta das palavras. O termo orto significa correto e o termo grafia significa escrita. Por isso, ortografia trata da escrita correta das palavras. Outros dois conceitos essenciais, e até mesmo mais importantes, são os conceitos de letra e de fonema. Letra é a menor unidade gráfica de uma palavra. Quando nós analisamos uma palavra, a gente consegue dividi-la. Eu posso pegar uma palavra e dividir em sílabas. Além da divisão em sílabas, eu consigo dividir em letras. E depois de dividir em letras, eu não consigo fazer mais nenhuma divisão. Por esse motivo que a letra é a menor unidade gráfica de escrita de uma palavra. Se nós analisarmos a palavra unidade, eu consigo dividir ela em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. E não consigo fazer mais nenhuma divisão além disso. Por isso, letra é a menor unidade gráfica, a menor unidade de escrita de uma palavra. Nós temos também o conceito de fonema. Sempre que eu me refiro a fonema, eu estou me referindo a um som. O som, o fonema, é a menor unidade sonora de uma palavra. É importante fazer aqui uma consideração de que a quantidade de letras nem sempre é a mesma quantidade de fonemas. Por quê? Algumas letras não representam sons. Ou, às vezes, uma mesma letra pode representar mais de um som, ou um conjunto de letras pode representar um único som. Se nós analisarmos a palavra menor, eu tenho 5 letras. E eu também tenho 5 sons. Porém, se eu analisar a palavra hoje, eu tenho 4 letras, o H, o O, o J e o E. Porém, eu tenho apenas 3 sons, o som do O som do J e o som do E. Além desses conceitos, nós temos também o conceito de fonologia. Fonologia é a ciência que estuda os sons, que estuda os fonemas. É uma das partes da gramática da língua portuguesa. E o último conceito, não menos importante, é o conceito de dígrafo. Dígrafo nada mais é do que um conjunto de 2 letras que representam um único som. Por exemplo, se nós analisarmos a palavra carro. Na palavra carro, eu tenho 5 letras. Porém, eu tenho apenas 4 sons, porque os 2 R juntos representam apenas o som de R. Então, representam apenas um som. O mesmo acontece aqui com assinar. Se eu analisar a palavra assinar, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Mas eu tenho apenas 6 fonemas, porque o SS aqui representa um único som. E o mesmo acontece em crescer. Ok? Dando sequência, então, temos mais 2 situações para abordar. Primeiramente, é de que um som, um fonema, ele pode ser representado por diversas letras. Então, várias letras do nosso alfabeto podem representar um mesmo som. E também é importante lembrar que algumas vezes na nossa língua a letra H é uma letra que não costuma ter nenhum som, como a gente viu anteriormente na palavra hoje. Certo? Também vale ressaltar que um mesmo som pode ser representado por diversas letras, ou diversas letras podem representar um único som. O professor destaca ainda que a relação entre grafema, entre letra e entre fonema, ela é muito estrita. Por quê? Para poder escrever, eu levo em consideração o som da palavra. Então, nós pronunciamos a palavra e, analisando essa pronúncia, é que a gente produz um símbolo, produz uma escrita para representar. Então, a escrita nada mais é do que a representação da fala, a representação do som que foi pronunciado. Tá ok? Vamos dar continuidade, então. Nós vamos analisar agora um pouquinho as diferentes letras
que representam o som de S, que representam o fonema S, o fonema S. Sempre que vocês olharem essa construção aqui, ó, uma letra entre barras, é porque eu estou tratando de som. Essa é a representação linguística de fonema. Então aqui nós temos o fonema S, ou o fonema S. Esse fonema S, ele pode ser escrito, ele pode ser representado na escrita por diversas letras, e é isso que a gente vai ver agora. Por exemplo, a letra C, ela pode representar o som de S, o som de S, como, por exemplo, na palavra nacional e na palavra cidade. Embora eu use o C, o som é um som de S. O mesmo acontece com o uso do C cedilha, como nas palavras criança e faça. Nos dois casos, o C cedilha está representando o fonema S, o fonema S. O mesmo acontece aqui com o X. Expressão, aqui tem o som de S. Expectativa, aqui tem o som de S. Essa mesma situação ela é encontrada em 3 dígrafos, no SS, como em congresso e pessoa, em adolescente e crescente, pela representação do SC, e também no uso do XC, em excepcional e excelente, por exemplo. Além disso, a própria letra S também representa este fonema, também pode representar o som de S. É importante lembrar que essas letras aqui, ou esse conjunto de letras, que aqui são os dígrafos, eles representam, em alguns momentos, o som de S, o som S, o fonema S, certo? Mas nem sempre, por isso que é importante que vocês estejam sempre atentos. Se eu pegar, por exemplo, a palavra sancionar, o S tem o fonema S, o fonema S. Mas se eu pegar a palavra casa, esse S já não tem esse som de S, ele tem um som de Z, Z. Então aqui eu já estou trabalhando com um fonema diferente. Por isso é importante perceber que uma letra ela pode representar sons diferentes. Então o S pode representar o som de S, pode representar o som de Z e assim por diante. Assim como um único som, como aqui por exemplo o S, pode ser escrito com letras diferentes ou com um conjunto de letras diferentes, certo? Dando sequência, a gente vai ver algumas utilizações dessas letras que a gente viu anteriormente e dos dígrafos com o som de S, com o fonema S. A letra S, por exemplo, ela representa esse som, esse fonema S, quando ela está usada no início de palavras, como em situação e social. A letra S também ela é usada para ter esse som quando eu trabalho com uma sequência em que ela vem depois de uma consoante. Por exemplo, considerar, absoluta. Então, como o S veio depois de uma consoante, ele mantém esse som de S, ele mantém esse fonema S. Além disso, nós temos também a letra C, que pode representar o fonema S quando depois dela aparecerem as letras E ou I, como em citação e precedência. E também a letra C cedilha, que vai representar esse som quando depois dela vier a letra A ou o U, como disposição, raça, começo e caçula. Aqui vale lembrar uma regrinha importante. Eu só utilizo letra C cedilha se depois dela vierem as letras A ou o U. E eu só utilizo o C se depois dele vier o E ou o I. Por exemplo, a palavra você. Por que eu uso o C e não o C cedilha? Porque depois dessa letra vem a letra E. Então, se a letra E está sendo usada na palavra, antes dela eu não posso usar o C cedilha. Eu posso usar somente o C. Certo? Se eu pegar a palavra agora, por exemplo, começar, eu vou usar essa cedilha porque depois dele vem a letra A e assim por diante. Então é importante que vocês fiquem atentos a isso. Eu só uso a cedilha se depois dele vier A ou U. Caso contrário, eu uso a letra C. Nós temos também a letra X, que em alguns momentos pode representar o som de S, como em exploração e extinto. Para poder finalizar, vale lembrar que entre duas vogais, o S costuma ter som de Z. Então, para manter esse som de S, eu preciso trabalhar com o dígrafo 2 S.
em pessoal, por exemplo, e omissão. Se eu botar um S só, fica pessoal. Então eu já tenho um outro fonema. Então, para poder manter o fonema S, quando eu tenho duas vogais e no meio delas tem essa letra, eu preciso trabalhar com o dígrafo 2 S. Também tem o dígrafo SC, que pode representar o som de S, como em nascimento e fascinante. E também o XC, como em exceção e excesso. Ok? É importante lembrar que muitas vezes o SC e o XC, eles são dígrafos. Porém, em alguns momentos, eles podem ser encontros consonantais. Como que eu vou descobrir isso? Analisando a questão dos sons. Observem comigo. A palavra nascimento, ela tem um SC. Esse SC, será que forma um dígrafo ou um encontro consonantal? Eles formam um dígrafo. Por qual motivo? Se nós analisarmos aqui, o SC tem apenas um som. Se eu tirar a letra S, fica nascimento. Eu continuo pronunciando a palavra nascimento da sua forma original. Então quer dizer que o S e o C, nesse caso, formam um único som, o som S, o fonema S. Agora, se eu analisar a palavra descoberta, eu tenho o som de S e tenho o som de C. Descoberta. Aparecem nos sons das duas letras. Então aqui, esse S e esse C não são um dígrafo, são um encontro consonantal. Se eu olhar aqui o XC na palavra excesso, se eu tirar o X, continua sendo excesso. Então eu percebo que esse X e esse C eles têm um único som. Eles estão juntos e têm um único som. Por isso, eles são um dígrafo. Diferentemente do que acontece em excursão, onde eu tenho o som da letra X e também tenho o som da letra C. Então é importante que vocês saibam diferenciar um encontro consonantal de um dígrafo. Fiquem sempre atentos a isso, verificando se as duas letras têm um único som ou se elas têm sons diferentes, certo? Em seguida, vai aparecer aí no livro de vocês um box para ir além. Lá vocês vão encontrar 3 palavras que são homônimas, que têm a mesma pronúncia. Sessão, sessão e sessão. Tem a mesma pronúncia, porém neste caso são escritas de modo diferente. Vocês vão conseguir perceber que, utilizando letras diferentes para escrever essas palavras, eu ainda continuo tendo o mesmo som. Isso comprova o que nós vimos lá no início, que várias letras diferentes, dependendo do seu uso, podem representar um único som. Aqui o S, o SS, o C cedilha e o C representam o fonema S, aquele som de S que a gente havia visto. Como essas palavras aparecem, é importante que a gente também estude o significado delas. Se existem 3 palavras diferentes, existem 3 significados. Sessão com 2 S's e o S inicial se refere a um tempo de duração. A sessão de cinema durou 1 hora. A sessão de fisioterapia durou 50 minutos. Então é um tempo de duração. A sessão de reunião durou 15 minutos. Então eu me refiro à questão de tempo. Sessão com S inicial e depois C cedilha se refere a parte, uma divisão, um departamento. Encontrei o presente na seção de brinquedos. Nós iremos agora na seção de enlatados e assim por diante. E por fim, a palavra sessão agora com C inicial e depois 2 S's. Ela vem do verbo ceder. Por isso, ela significa uma doação, a ação de repartir. Fiz uma sessão dos meus livros. Doei os meus livros. Fiz uma sessão das minhas fotos. Doei as minhas fotos. Fiz uma sessão de alimentos para as crianças carentes. Doei alimento para as crianças carentes. Então, são palavras que, embora tenham a mesma pronúncia, elas possuem escritas diferentes e também significados diferentes. É importante que vocês dominem esses significados e atentem para aquilo que vocês querem expressar. Porque se eu trocar essas palavras, eu posso estar expressando algo diferente do meu desejo, certo? Então, na aula de hoje a gente viu alguns conceitos essenciais, vimos conceitos de letra, de fonema, dígrafo, que são muito importantes. Vimos que o som de S, que o fonema S, o fonema S, pode ser representado por letras diferentes.
E mesmo tendo letras diferentes, nós temos esse som presente na pronúncia. Vimos também a diferença entre dígrafo e encontro consonantal e a diferença entre as palavras homônimas seção, seção e seção, com o mesmo som, porém escritas de maneira diferente. A partir de agora, vocês terão algumas atividades no livro Coque. Para qualquer dúvida, o professor está à disposição e que vocês possam ter bons estudos. Um abraço e até mais!